Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui para começar a nossa aula de revisão, né? Dia 25, a nossa prova no dia 26, então a gente vai estar revisando o conteúdo já estudado. Lembrando que, além da revisão de hoje, vocês também têm as aulas vídeos que já foram gravadas anteriormente. Vocês podem estar fazendo a revisão através delas também. E anotando as dúvidas, né? Caso queiram, perguntem para a gente. Dá sempre aquele feedback de vocês e a gente vai dando um retorno para vocês assim que for possível. Na aula de hoje, né, nós estamos vendo aqui, a professora Nelise está comigo. Hoje a gente vai fazer uma aula em dupla, né, uma aula de revisão em dupla. A gente vai estar resolvendo alguns exercícios e fazendo alguns comentários sobre o nosso conteúdo, tá certo? Então, professora Nelise, por favor. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, operações com números naturais. A gente anotou aqui das páginas 30 até a 68. Nós vamos fazer, rever em situações, problemas, os conteúdos trabalhados nas videoaulas citados lá no conteúdo de revisão. Também vou deixar para vocês as atividades interativas, que é interessante vocês voltarem no final do capítulo 2 e ver os vídeos que tem lá nas atividades interativas. É muito interessante para vocês reforçarem o aprendizado de vocês. Então nós temos a situação 1 aqui. Observe o quadro de um jogo e responda. Então a gente tem aqui os pontos da primeira etapa, os pontos da segunda etapa e o total de pontos. Nessa situação aqui, nós vamos trabalhar adição e subtração. A adição, quando nós temos os pontos da primeira e segunda etapa, e subtração, quando nós temos o total e só uma das etapas, para descobrir a quantidade de pontos da etapa que está faltando. Então, a situação da Silvia, que é a situação A, quantos pontos Silvia fez no jogo? A situação da Silvia, adição. Então, nós vamos lá, 185 mais 279. 14, sobe 1, 8 com 8, com 1 que subiu 16, sobe 1, 3, com 1 que subiu 4. Então, na situação da Silvia, vou preencher de outra cor aqui, nós temos 464 pontos no total. Vamos para B. Quantos pontos Carlos fez na primeira etapa? Então, aqui nós entramos com a situação de subtração. Nós temos o total e a segunda etapa. Para descobrir a primeira, eu tenho que fazer a diferença do total com a segunda etapa. Então, 428 menos 193. 8 tira 3, 5. 2 não tira 9. Nos pediu emprestado. 12 tira 9, 3. Aqui era 4, pediu emprestado, ficou 3. 3 tira 1, 2. Então, 235 a pontuação do Carlos na primeira etapa. C. Quantos pontos Maria fez na segunda etapa? A mesma situação de Carlos, só que eu vou pegar o total e tirar da primeira etapa, que aí eu descubro quanto foi na segunda etapa. Então, nós vamos ter 451 menos 214. O 1 não tira 4, nós vamos pedir emprestado. Aqui ficou 11, aqui 4. 11 tira 4, 7. 4 tira 1, 3. E aqui 4 tira 2, 2. Nós temos que Maria fez 237 pontos na segunda etapa. Nós vamos entrar agora com a situação 2. Então, galera, vamos lá? Vamos para mais um exercício, né? O exercício número 2. No exercício número 2, nós vamos ter a situação envolvendo a subtração, né? Então, eu fiz algumas observações aqui para vocês nesse exercício. Então, ele diz assim: determine o número de 4 algarismos escondido na situação abaixo. Aí nós estamos vendo aqui 10.210 menos é igual a 6.226. Só para lembrar, lá na subtração nós vimos que o número que você vai retirar dele chama-se minuendo, né? O que você está tirando é subtraindo e o resultado ele recebe o nome de resto ou diferença.
Nesse caso, eu tenho três situações que eu posso estar utilizando nesse exercício. Posso utilizar essa situação, minuendo menos subtraindo é igual a diferença, minuendo menos diferença é igual a subtraindo, subtraindo mais diferença é igual a minuendo. Nesse caso, o que eu tenho que encontrar? Eu preciso encontrar o nosso subtraindo, né? O subtraindo que está aqui, que nós precisamos encontrar. Então, para isso, eu posso usar a situação diminuendo menos a diferença, né? Porque eu tenho a diferença, eu não tenho subtraindo. Então, eu não vou usar essa situação aqui, porque na primeira situação, ele quer que você encontre se tendo subtraindo. E nesse caso, nós não temos justamente subtraindo. Nós vamos ter somente a diferença e o minuendo. Então, como eu tenho a diferença e o minuendo, eu vou usar essa situação aqui de baixo. Pegar o meu minuendo, tirar a diferença e encontrar o subtraindo. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou pegar lá, gente, 10.210, que eu vou subtrair 6.226. Então, fazendo essa subtração, a gente vai encontrar o que a gente está procurando, que é o nosso subtraindo. Então, 0 não tira 6, nós vamos fazer um empréstimozinho aqui, vai ficar valendo 10, aqui fica valendo 0. Aí eu tenho 10 menos 6 vai dar 4. Vou observar que 0 não tira 2, então vou fazer mais um empréstimozinho aqui do lado, vai ficar 10, aqui vai ficar valendo 1. 10 menos 2, que vai dar 8. Aí 1 não tira 2, então nós vamos ter que fazer um empréstimozinho, né? Então aqui já está valendo 0, então vamos emprestar, vai ficar 11, né? E aqui vai ficar valendo 10, né? Então eu vou ter, perdão, 9. Nós estamos emprestando para o vizinho aqui do lado. Então aqui é 9 e aqui fica valendo 0. 11 menos 2, né, vai dar... Quanto dá aí, gente? 11 menos 2? 9. E 9 tira 6 vai dar 3. Então eu achei 3.984 é o valor do nosso subtraindo. Ah, professor, quero ter certeza que está certo. Então nós podemos pegar os 6.226 e adicionar o valor 3.984. Vamos ver se vai dar o valor do nosso minuendo que a gente está querendo. 6 e 4, 10, 0 vai 1, né? 8 e 2, 10 e 1, 11, né? Fica, 6 e 4, 10, 0 vai 1. Aí eu tenho 8 e 2, 10 e 1, 11. 11 fica 1 e vai 1. Aí eu vou ter aqui 9, 10 e 2, 12, 2 vai 1. Tenho 6 e 1, 7, 7 e 3, 10. Então, tenho 10.210, que é o valor do nosso minuendo. Então, nossa continha está feita, né? Através dessa ideia, a gente encontrou o valor aqui, 3.984, que era o que a gente estava procurando. Então, encontramos o algarismo, no caso, o número com 4 algarismos, que a gente tanto precisava dele. Né? Então, a gente pode estar usando essa ideia para fazer essa subtração. Tá certo, gente? Vamos para o próximo exercício. Galerinha, vamos para o exercício 3 agora. Nós já falamos da adição, da subtração, né? Já falamos das formas que você pode estar encontrando os valores desconhecidos. Então agora a gente vai falar sobre as propriedades. As propriedades a gente sabe que ela só vai existir na operação de adição e multiplicação, né? Então o que acontece? A única propriedade que vai aparecer para a gente lá na divisão é a propriedade do elemento neutro, que você pega qualquer valor dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então isso é lá na divisão. Nós vamos falar agora da propriedade da adição, né? Então nós temos algumas propriedades e a gente vai estar demonstrando alguma delas agora. Então olha só, ele diz assim: quais as propriedades foram usadas nos itens abaixo? Então eu quero que você identifique qual propriedade está sendo utilizada aqui. Lembrando que nós falamos lá na primeira aula, né? Na aula sobre o assunto de propriedade, a gente falou sobre a propriedade comutativa, falamos sobre a propriedade associativa, a propriedade do elemento neutro na adição, e nós vamos estar falando sobre ela novamente, certo? Então aqui nós vamos estar falando da primeira propriedade aqui, ó. Vocês vão observar que eu tenho a soma de 2 mais 3, se você somar 2 com 3 vai dar 5. E se você observar aqui, você mudou a posição dos números, você tem 3 somado com 2, 3 somado com 2 também vai dar 5. O que acontece? Nós mudamos a posição dos números, mas nós não mudamos o resultado. Então, quando isso acontece, quando a gente muda a posição dos números e não muda o resultado, isso aqui representa a propriedade comutativa, né? Então, é a nossa propriedade comutativa. Comutativa da adição. Por que da adição? Porque essa propriedade também ela vai existir lá na multiplicação.
Então nós temos a propriedade comutativa da adição, porque nós estamos mexendo com a adição aqui dentro. Vamos para a segunda situação. Eu tenho 3 somado com 2 mais 1 e 3 somado com 2 mais 1. Você observa que aqui eu tenho 3 parcelas. Nessas 3 parcelas eu utilizei o parênteses para poder mostrar quem eu vou somar primeiro. Então, quando eu utilizo o parênteses na soma de 3 parcelas ou mais, eu só posso estar usando uma única propriedade aqui, mas para isso eu tenho que ter certeza disso. Então, vamos fazer essa adição. 3 somado 2 mais 1 também dá 3. 3 somado com 3 vai dar 6. Vamos observar do outro lado. Tenho 3 somado com 2 vai dar 5. 5 mais 1 também vai dar 6. Observa que mesmo usando a associação nos dois últimos aqui ou nos dois primeiros lá, ela não mudou o resultado. Então essa é a nossa propriedade associativa. A associativa da adição, né? Por quê? Nós temos ela também lá na multiplicação. Então nós temos a propriedade associativa tanto na multiplicação quanto na adição. Então aqui, como nós estamos adicionando valores, parcelas, então nós temos a propriedade associativa da adição, certo? E aí, para finalizar, nós temos aqui a soma de 3 mais 0. 3 mais 0 é igual a 3, já tem até o seu resultado. Nós observamos que se eu somar A mais 0 também vai ser igual a A, ou seja, qualquer valor que você somar com 0 não vai mudar o resultado, vai ser o próprio valor da primeira parcela, ou seja, da parcela diferente de 0. Então toda vez que isso acontece, nós temos a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro da adição, nós já sabemos que é toda vez que aparecer o item 0, né? Então ele vai ser o nosso elemento neutro da adição. Porque o elemento neutro ela vai existir lá na multiplicação e também na divisão, só que não serão 0. Na adição é 0 porque ele não muda o resultado final da parcela. Na multiplicação o elemento neutro é 1 porque qualquer valor multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. E na divisão, se você dividir por 1, vai ser igual ao próprio valor dividido. Então nesse caso, nós temos o elemento neutro também para a adição, que é o 0. Então aqui nós estamos falando da comutativa da adição, a associativa da adição e o elemento neutro da adição. Essas 3 propriedades aparecem lá na multiplicação também, tá? Só é um pouco diferente. Aqui nós estamos falando... Na situação 4, agora nós já vamos começar a trabalhar, a continuar as situações de adição, subtração, mas já envolvendo outras junto. Na situação 4, nós já entramos na multiplicação. Então vamos lá. Para promover a venda de uma televisão, o cartaz anuncia TV à vista 580 ou 4 vezes de R$ 152. Quanto pagará a mais quem comprar a prazo? Então eu primeiro tenho que saber o preço a prazo para depois saber quanto eu vou pagar a mais. Então, à vista nós já temos, que é 580. Vamos atrás do a prazo. 152 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Mais o 2 que subiu, 6. 608 a prazo. Se eu comprar a prazo, ele sai mais caro. Quanto ele vai sair mais caro? Eu preciso fazer a diferença com o preço à vista. Preço a prazo menos preço à vista. Então, 608 menos 580. 8 tira nada, 8. Nada não tira 8. Vamos pedir emprestado. 10 tira 8, 2. 5 tira 5, 0. Então, quanto pagará a mais quem comprar a prazo? Pagará a mais, alternativa B, R$ 28. Vamos lá, galera. Então, dando continuidade, né, a professora Nelise falou com vocês agora há pouco, no exercício 4, né, falou sobre a multiplicação. Então a gente vai dar continuidade nisso, a gente vai estar relembrando um pouco, já foi visto lá na aula vídeo sobre multiplicação e agora sobre as propriedades, certo? Então no exercício nós vamos trabalhar as propriedades, nós vimos que elas existem, né, e vamos prestar muita atenção agora para tirar as nossas dúvidas nelas. Então vamos lá,
O exercício A, escreva as propriedades utilizadas nos itens abaixo. Então nós vamos ver que a propriedade ela depende de como ela está sendo representada, certo? E aqui nós estamos vendo no item A vezes B é igual a 237, B vezes A é igual a 237. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você está multiplicando o A por B primeiro, o resultado deu 237, e você multiplicou o B por A, também deu 237, ou seja, o B tem o mesmo valor e o A o mesmo valor, né? Então está escrito aqui de forma diferente, mas para você observar que a multiplicação de A vezes B e B vezes A só mudou a posição, e quando ela muda a posição, nós estamos utilizando aqui a propriedade comutativa. Então a nossa propriedade comutativa, ela vai fazer isso. Comutativa, nós vimos que também tem a propriedade comutativa lá na adição. Aqui nós estamos falando da propriedade comutativa da multiplicação. É onde você vai alterar, né, e não vai mudar o resultado. É como se você estivesse fazendo 2 vezes 4 é igual a 8. Mas se eu fizer 4 vezes 2, 4 vezes 2 também vai dar 8. Ou seja, você mudou a posição dos algarismos, mas o resultado ele permaneceu o mesmo. Aqui você mudou a posição das letras e o resultado continuou o mesmo. Então essa é a propriedade comutativa, tá? Vamos para a segunda propriedade. Lembra, usando parênteses? Toda vez que eu estou usando um parênteses, eu estou usando uma propriedade lá na adição, né? A parênteses com 3 parcelas ou mais é associativa. Aqui a gente vai observar que eu tenho 25 vezes 72 mais 51. Vocês estão observando que aqui ó, tem uma adição e uma multiplicação. E nós vamos observar que eu tenho 25 vezes 72, aí 25 vezes 51. Eu estou fazendo uma multiplicação, ó. Eu estou distribuindo isso aqui, né? Então eu estou distribuindo ela na multiplicação. Então em relação à adição, isso aqui é a propriedade distributiva. Quando eu estou distribuindo para uma adição ou uma subtração. Então o 25 vai multiplicar o 72 e o 25 também vai multiplicar o 51, como temos aqui, ó, 25 vezes 72 e 25 vezes 51. Então essa é a propriedade distributiva. Deixa eu mudar a posição aqui para escrever melhor. Fazer uma letrinha mais bonitinha, né? Distributiva. Distributiva da multiplicação em relação à adição, tá, gente? Vou colocar aqui em relação Por que o professor está colocando que é distributiva da multiplicação em relação à adição? É porque aqui eu tenho uma adição no parênteses. Se tivesse uma subtração, seria em relação à subtração. Nesse caso, estou fazendo relacionado à adição, por isso que eu coloquei distributiva da multiplicação, ou simplesmente propriedade distributiva. Vamos aqui agora, no outro caso, eu tenho 81 vezes 35 vezes 60. Tem a multiplicação de 3 fatores. E apareceu um parênteses aqui. Nesse caso, ó, o parênteses está multiplicando 81 por 35 e depois o resultado vai multiplicar por 60. Então, se eu estou usando parênteses, separando essa multiplicação, eu estou usando a associativa. A associativa aqui é da multiplicação. Nós vimos que ela existe lá na adição também. Só que aqui eu estou usando a propriedade associativa da multiplicação. Nós temos 3 fatores, né? Mas poderia ter mais, tá, gente? Eu estou usando aqui a associativa para 3. Eu poderia ter feito o 35 vezes 60, em vez de usar o 81 vezes 35. Também é a propriedade associativa. Na propriedade associativa, vai ser necessário sempre o uso do parênteses, que vai ter que aparecer, tá? E depois, para finalizar, nós temos aqui 31 vezes 1, né? Que vai dar 31. E aqui nós temos a propriedade do elemento neutro da multiplicação. Nós vimos que o elemento neutro existe na adição, que é o 0. Na multiplicação é o 1. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 vai ser sempre igual a ele mesmo. Então aqui nós temos a propriedade do elemento neutro. Quem que é o elemento neutro da multiplicação, professora Annelise? Vamos lá, me ajuda aí. É o número 1. Isso. Por que que o elemento neutro é o número 1? Porque o número 1 é o único valor que eu vou multiplicar qualquer número por ele e não vai ser alterado. Então, gente, aqui nós temos algumas propriedades que nós vamos estar sempre falando sobre elas e estamos usando. Nunca vamos esquecer a importância dessas propriedades na resolução dos nossos problemas, tá certo? Vamos para o próximo exercício agora.
Situação 6. Lucas e 5 amigos. Então, nós temos 6 pessoas aqui. Foram a uma lanchonete. Veja abaixo o preço e a quantidade do que eles consumiram, sabendo que o valor total da conta foi dividido igualmente entre eles. Então, dividido, situação que vai envolver a operação divisão. Quantos reais cada um pagou? Então, primeiro nós vamos fazer multiplicação para descobrir quanto foi o gasto em cada produto, em cada consumo. Depois nós vamos somar tudo para saber o valor da conta e dividir por 6 pessoas, Lucas e 5 amigos. Então vamos lá. Aqui nós temos 2 vezes 8, 16. 3 vezes 2, 6. Então o salgado foi salgados, né? 16 reais em salgados, 6 reais na fatia de pizza e assim por diante. Agora nós vamos ver o suco de laranja. 2 vezes 4, 8 reais. 2 vezes 3, 6. E 1 vez o 6, 6. Descobrimos o valor de cada consumo. Agora nós vamos somar para ver o total da conta. 16 com 6, 22. 22 com 8, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 6, 42, o valor da compra. Então, esse 42 foi dividido com 6 pessoas. O 6 não cabe dentro do 4, o 6 cabe dentro do 42. Eu vou ter que pegar um número em total. 6 vezes quanto que dá 42? 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 7, 42. Então, cada um pagou 7 reais na compra. Teve 7 reais de valor no consumo. Meninos, vamos lá então, continuando a nossa aula, né, fazendo o exercício de número 7 agora. Nós falamos já da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, né, falamos das propriedades delas e agora a gente vai falar do princípio multiplicativo, que nós já falamos na aula vídeo anterior, né, você já tem essa aula numerada lá para vocês verem se quiser, né, dar uma reforçada no conhecimento de vocês e nós vamos falar aqui no exercício dessa aula também, vamos voltar a revisar sobre ela aqui. O princípio multiplicativo é quando você tem duas situações diferentes, né, ou mais situações, no qual você utiliza a multiplicação para desenvolver esse raciocínio. Ou então você pode usar o diagrama de árvore, lembra que nós mostramos para vocês na aula? Então, que você pega, faz aquela árvorezinha, a situação 1, ela vai tantas vezes na situação 2, né? Lembra o exemplo que eu dei para vocês lá na aula, falando que tinha da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B, você tinha 2 caminhos de A até B e 3 caminhos de B até C, onde você passava pelo caminho de A até B, você teria 2 situações para ir de A até B, mas teria de B até C 3 situações diferentes. Então nós vamos fazer essa mesma ideia aqui no exercício. Então tá assim. Márcia possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Lógico que eu não vou precisar fazer o diagrama de árvore aqui, nós já sabemos que tem 2 situações diferentes. Ela tem blusas e tem saias, né, para vestir. Então ela são 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode fazer isso? Então basta a gente fazer aqui a situação. Pega 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Ela teria 30 combinações para fazer entre blusas e saias. É como se você tivesse lá, se ela tivesse A, B, C, D e E. Então 1, 2, 3, 4, 5 blusas. E tivesse lá as saias F, G, H, I, J, 1, 2, 3, 4, 5 e L, vamos pegar aqui, K, 6. Então ela poderia usar a blusa A, no caso,
a blusa A com a saia F, a A com a G, ou a A com a H, ou a A com a I, ou a A com a J, ou a A com a K. Então aqui você percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações. Então se ela escolhesse qualquer uma dessas blusas, ela teria 6 situações em cada uma delas. Como são 5 vezes, então 5 vezes 6 não dá 30. Então essa é a ideia do diagrama de árvore que nós falamos também, né? Então aqui eu teria o método através da multiplicação e o diagrama de árvore se você quiser fazer, tá? Então vamos para a próxima situação. A próxima situação ela já vai envolver um pouco da propriedade de potência, né? Vocês lembram que na potência você tem o expoente, você tem a base, você tem a potência, né? Só para relembrar rapidinho, nós temos aqui 2 elevado ao cubo. Como é que eu resolvo isso? Fazendo 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Esse 3 aqui para nós é o expoente, estão lembrados? O expoente, para que ele serve? Para indicar quantas vezes eu estou multiplicando a minha base, no caso a minha base é 2. Então só para relembrar um pouco disso, nós temos o expoente, a base, os fatores, né, que vai ser representado pela quantidade de expoente. E a multiplicação dela é igual a 8, então aí eu tenho o resultado que a gente chama de potência, né? A potência é o resultado dessa operação aqui, né? Onde eu tenho a base, o expoente e a potência que é o resultado, e esse resultado vai aparecer na multiplicação da quantidade de base que está elevado ao expoente. O expoente que determina quantas vezes eu multiplico a minha base por ela mesma, certo? Então, trabalhando com essa ideia, vamos resolver esse probleminha aqui, ó. São 4 irmãos, cada um tinha 4 carros e cada carro 4 rodas. Quantas rodas havia? Então, nesse caso, eu vou ter que usar a ideia, né? Então, qual que é a ideia? Na potência, eu uso a ideia da multiplicação, e multiplicação de fatores iguais. Então, são 4 irmãos, eu tenho 4 irmãos, né, multiplicado por 4 carros, né? Cada irmão tem 4 carros, então quantos carros eu vou ter? E cada carro tem 4 rodas, para saber o total de rodas que eu tenho. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 4 vezes 4, multiplicação de fatores iguais, né? Que eu posso escrever como potência, 4 elevado ao cubo. Né? E 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. Então 4 elevado ao cubo é igual a 64. 64 é o número de rodas que vai ter aí nesses carros dos irmãos. Lembrando também, eu gostaria também de aproveitar aqui a ideia da multiplicação, lembrando que nós também falamos que a operação inversa, a multiplicação, ela é a radiciação. Estão lembrados disso? Já vamos falar um pouquinho, porque o próximo exercício vai tratar de radiciação, então vocês já vão podendo dar uma ideia aqui também. Então o que que acontece? Quando você tem raiz quadrada de 64, quem que é a raiz quadrada de 64? Aí nesse caso, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar no número que multiplicado por ele mesmo dá 64, né? Estão lembrados disso? Ou seja, é a multiplicação de dois números iguais que vai dar 64, que eu estou falando de raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 vai ser 8, porque 8 vezes 8 é 64. Aqui no caso eu usei o cubo, né? Então vou dar uma ideia aqui da raiz cúbica. A raiz cúbica é de 64. Aí já fica bem fácil de você visualizar. Nós já falamos que a operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, olha, a raiz cúbica de 64 só pode ser quem? O 4, porque o 4 que multiplicado 3 vezes vai dar 64. Então a raiz cúbica de 64 é 4. Porque vocês vão utilizar isso, nós já falamos desse conceito, estamos só revisando. Então, já que é revisão, né, se tiver alguma dúvida, pode também voltar na aula anterior, dar uma olhada lá na aula vídeo. Então, nós temos aqui a ideia de princípio multiplicativo, que nós falamos da ideia do diagrama de árvore, né, das situações, porque normalmente o princípio multiplicativo vai ter duas ou mais situações diferentes. Aqui eu tenho duas situações diferentes, no caso, eu tenho a quantidade de blusas e saias, né, para ser vestidas, e aí eu mostrei também o diagrama de árvore. E além disso, nós também temos aqui a ideia da multiplicação de potência, na qual eu falei para vocês da base, do expoente e da potência, que é o resultado dessa operação. Então, tudo isso faz parte do nosso conteúdo. Então, vamos para o próximo exercício. Agora, na situação 9 e 10, nós vamos trabalhar a radiciação. Nós estamos fazendo a radiciação, a raiz ao quadrado. Nós vamos analisar. O x é igual a y, o x é maior que y, o x é menor que y, ou o x é o dobro do y, o 2y é o dobro do y. Então vamos resolver. X é a raiz quadrada de 64. Já falei para vocês nas aulas vídeos anteriores que eu ensinei
Para descobrir a raiz quadrada de um número, nós temos que ver dois números iguais que multiplicado vai dar 64. Aqui, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8, 64. Vamos analisar agora, deixamos o valor do x. O valor do y. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 25 menos raiz quadrada de 36. Y é igual. Raiz quadrada de 16, 4. Por quê? 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4, é 16. Raiz quadrada de 25, 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Y é igual. Agora nós vamos fazer o cálculo. Somar e depois subtrair. 4 mais 5, 9. 9 menos 6, 3. Então vamos analisar a situação agora. Nós temos que o x é 8 e o y é 3. Então, o x é maior que o y. Alternativa B. 8 é maior que 3. Agora vamos para a situação 10. Se 7 mais raiz quadrada de n é igual a 15. Você vai descobrir um número desconhecido. Então, nós temos aqui que 7 mais a raiz de um número, que eu não sei qual, será igual a 15. Primeiro, 7 mais quanto dá 15? Nós temos que descobrir aqui, ó, pela operação inversa que nós vamos fazer. 7 mais 8 é igual a 15. Então, como eu descubro esse 8, professora, se não for por raciocínio lógico? Pego o 15 e tiro o 7. 15 menos 7, 8. Então, logo nós temos que a raiz quadrada de n tem que dar 8. Isso aqui eu ensinei para vocês. Como eu descubro radicando? Pegando o resultado, multiplicando por ele mesmo, ou fazendo ao quadrado, né? Por quê, professora, ao quadrado? Porque aqui nosso índice é 2. Se fosse outros índices que vocês vão ver em anos, nos próximos anos, seria outro expoente aqui. Então, 8 vezes 8, 64. Então, o valor do n tem que ser 64. Por quê? Raiz quadrada de 64 vai dar o resultado 8. E o 7 mais o 8, que vai dar o resultado 15. Meninos, vamos lá dar continuidade então agora no exercício número 11. Né? Aqui no exercício número 11 nós vamos relembrar tudo que já foi dito, né? Porque é o nosso último exercício da revisão de hoje. Né? Lembrando que para fazer a nossa prova tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, né? A leitura é fundamental, então para resolver o exercício nós precisamos estar bem centrados, tá bom? Então, relembrando aqui que já foi visto com a professora Nelise, vocês já viram a raiz quadrada, né? A radiciação, viram a potência. Aqui eu estou fazendo o exercício com potência, raiz quadrada, com chave, colchete, parênteses, com tudo que já foi visto, todas as operações. Então, um exercício para fechar a nossa aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vamos começar a fazer a radiciação aqui, ó, raiz de 49, porque está fora da chave, está fora de tudo, dá para ir resolvendo, né? Então, como eu tenho aqui raiz, eu tenho parênteses, eu tenho colchete, eu tenho chave, então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a resolver primeiro as raízes e as potências que apareceram aqui pra gente. Então, vamos lá. Eu tenho raiz quadrada de 49, nós já vimos que é 7, porque 7 elevado ao quadrado vai dar 49. Então, menos... Aí, chave, 4 elevado ao cubo. Nós já sabemos que é 4 vezes 4 vezes 4. Menos 3 vezes colchete. Nunca vamos fazer essa soma aqui primeiro, gente. Então, eu tenho que repetir. 1 mais 70. Professor, se eu quiser resolver o parênteses agora, posso? Pode, porque esse parênteses aqui ele não vai interferir imediatamente, tá? Então, nós já vamos fazer ele aqui também. Então, 1 mais 70 dividido por 3 mais 4 vai dar 7,
vezes 5 elevado a zero. Sabemos que na potência toda base elevada ao expoente zero é sempre igual a 1. E toda base elevada ao expoente 1 é sempre igual à própria base, né? Então, ó, desde que essa base seja diferente de zero. Né? Então, nós temos aqui, ó, 5 elevado a zero é igual a 1. Mais 10, fecha o colchete e fechamos a chave. Então, eu tenho aqui 7 menos. Lembrando, ó, apareceu multiplicação, resolvemos ela primeiro, né? Então, eu tenho 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Professor, eu poderia ter colocado direto lá? Se você já sabe, pode, tá? Então, 64 menos 3 vezes colchete. Nunca você vai somar 1 mais 70, porque nós temos divisão e multiplicação. Seguindo a ordem de que você faz o quê? Primeiro divisão e multiplicação, quem aparece primeiro? Nesse caso, apareceu primeiro a divisão, primeiro nós vamos dividir, depois multiplicar. Então, eu vou ter aqui 1 mais 70 dividido por 7. E divisão difícil, né? Quantos que vai dar? 10. 70 dividido por 7 vai dar 10, porque 7 vezes 10, 70, né? E 10 vezes 1, que vai dar 10. Já vou fazer direto, então multiplicando o resultado disso. Por isso vai dar 10. Então, tudo isso mais 10, fechando o colchete e fechando a chave. Então, continuando, eu tenho 7 menos chaves, 64 menos 3. Professor, eu posso fazer 64 menos 3? Não, porque tem uma multiplicação aqui no resultado do colchete. Então, 3 vezes, vamos resolver o colchete. 1 mais 10, 11. 11 mais 10, 21. Então, tem tudo isso, 21. Então, eu vou ter agora 7 menos chaves, 64 menos 3 vezes 21. Primeira multiplicação, gente. Então, ó, 3 vezes 21 vai dar 63. Né? Fechamos a chave. Então, eu tenho 7 menos 64 menos 63, que vai dar 4. E 7 menos 4 é igual... Oh, perdão, 64. Oh, gente, perdão aqui, ó. Professora Nerissa, obrigado pela ajuda. Olha a falta de atenção, tá vendo? Se a gente está aqui distraído, acaba errando, imagine vocês lá na hora, né? 64 menos 3, 63 vai dar 1. Então, 7 menos 1, que vai dar 6. Agora sim, né, professora? Agora nós estamos corretos. Pelo amor de Deus, isso acontece, tá? Então, é por isso que eu estou dizendo para vocês, na hora de fazer a prova, tome muito cuidado na hora de fazer o exercício, preste muita atenção, faça com calma. São 180 minutos para vocês fazerem essa prova com muita tranquilidade. Pega o cadernozinho, põe do lado, pega um lápis, a borracha direitinho, né? Concentre-se na hora de fazer o exercício, leia com bastante atenção. Na hora de marcar a questão, marque a questão com calma, sem muita pressa, tá? Faça todos os cálculos antes de marcar as questões, coloque o caderno do lado da mesa. Leia o exercício, releia, faça a conta para marcar e antes de finalizar. Se você finalizar a prova, a gente está em todos os comunicados, depois você não tem como reabrir, né? Então, todo cuidado e dedicação. É isso aí, viu, gente? Então, ó, fazer as contas no caderno é fundamental para isso, tá? E com muita atenção. Então, nós vamos terminando a nossa aula por aqui, né, professora? Obrigado pela parceria, espero que tenha ajudado vocês. Boa prova para vocês, tá? Bons Muita estudos. tranquilidade, tá bom? Um abraço a todos.